Hoje eu quero te convidar para um olhar mais honesto sobre si mesmo. Não é um convite confortável, mas é um convite necessário. Se você sente que vive repetindo padrões, que se adapta demais, que se perde para manter vínculos, esse canal é para você. Então, já aproveita agora para se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber os meus próximos vídeos, porque eu vou postar todos os dias conteúdos por aqui. E fica comigo até o final, porque essa conversa ela pode te devolver para si. Agora vamos continuar, porque esse assunto está magnífico. E hoje eu quero te falar algo que não costuma ser nomeado, mas que atravessa a vida de muitas mulheres de uma forma silenciosa: o autoabandono. O autoabandono, ele não é quando alguém vai embora, é quando você fica, mas se deixa para trás. Você vai esquecendo de você. E quando você abre mão do que sente, do que pensa, do que precisa para você costurar esse vínculo, começa a não ser tão assertivo. E muitas vezes você chama isso de maturidade, de empatia, de amor, mas na maioria das vezes isso é medo. E na psicanálise, nós entendemos que o medo do abandono não nasce na vida adulta. Ele se constrói quando, em algum momento lá da sua história, amar esteve associado à perda, à ausência, à instabilidade. Nem sempre foi um abandono físico, mas muitas vezes foi um abandono emocional. Às vezes foi uma presença imprevisível, às vezes foi sentir que precisava se comportar de um jeito para continuar sendo aceita. E o seu psiquismo infantil, ele aprende muito rápido. Se eu me adaptar, eu não perco. E essa lógica vira um pacto inconsciente. E o problema é que pactos inconscientes não são quebrados por força de vontade. Eles se repetem, o inconsciente não entende que o tempo passou e ele não sabe que hoje você é adulta, que tem recursos, que você escolhe, que você tem autonomia. Ele reage no presente como se o risco ainda existisse. Por isso, quando você tenta se posicionar, algo dentro de você entra em alerta. O seu coração acelera, a culpa aparece, o medo surge e você volta atrás. Não porque não saiba o que dizer, mas porque o seu corpo associa limite com perda. Então você começa a negociar consigo mesma. Ah, deixa pra lá. Não é tão importante. Talvez eu esteja exagerando. Depois eu vejo isso. E pouco a pouco você vai se abandonando. O mais perverso do autoabandono é que ele costuma ser confundido com virtude. Você é vista como uma mulher compreensiva, flexível, forte, madura, mas por dentro você está cansada, você está frustrada, desconectada de si. E existe uma diferença muito importante entre adaptação saudável e anulação emocional. A adaptação saudável, ela preserva o vínculo com você. E a anulação, ela preserva o vínculo às custas do externo, do outro. E muitas mulheres só aprendem um segundo. Elas entram em relações onde precisam se diminuir para caber, porque alguém perde. Então, o medo, ele antecede o pedido. E elas se ajustam antes que o outro exija. Se moldam antes que o conflito apareça. E fazem isso antes mesmo de saber se o outro realmente
exigiria isso? Esse é um ponto muito importante. Muitas vezes, o abandono que você teme talvez nem chegou a acontecer, mas você já se abandonou tantas vezes antes que aí surge um vazio difícil de você explicar. Você está acompanhada, mas se sente sozinha. Você é escolhida, mas se sente que não é vista, porque ninguém consegue ver quem você não sustenta ser. Quando você vive a partir do medo, aquele de ser abandonada, você confunde amor com permanência. Se a pessoa fica, você acha que é amor, mas que fique te ferindo, te diminuindo, te apagando, porque o parâmetro não é o bem-estar, é uma presença, e isso tem raízes profundas. Quando o vínculo primário lá na sua infância foi instável, a presença virou sinônimo de segurança. Então, perder alguém hoje não dói só pela perda do atual, dói porque ativa todas as perdas anteriores que não foram elaboradas dentro de você. Por isso, muitas vezes, essa reação é tão desproporcional com você. Você não está reagindo só ao agora, preste atenção nisso. Você está reagindo a tudo que ficou acumulado dentro de você. O autoabandono não é uma escolha consciente, ele é uma resposta automática de sobrevivência. Mas aquilo que foi sobrevivência um dia não pode continuar sendo o seu modo de vida, porque o preço, ele é você. Você começa a não saber mais o que quer, você não confia mais nos seus próprios sentimentos, você busca validação externa o tempo todo. Sente culpa por não conseguir ser diferente. Mas culpa não cura. Consciência cura. Quando você entende de onde vem esse padrão, você para de se atacar e começa a se responsabilizar por você, pelas suas atitudes, pela sua maturidade. Você entende que dizer não, você não está rejeitando o outro. Você para de se rejeitar. Que você para de sustentar um limite, você para de se abandonar. É como se você olhasse para você com uma verdade tão importante. Vínculos que só se sustentam quando você se diminui, não suportam a sua inteireza. E sim, algumas pessoas vão embora quando você começa a se escolher. Não porque você ficou difícil, mas porque o vínculo dependia do seu autoabandono. Isso dói, mulher, mas organiza, isso traz vida para você. Porque o que fica depois disso é verdadeiro. Curar o medo do abandono não é se tornar fria ou distante, é aprender a sustentar a sua presença, mesmo com o risco da perda. E isso é sair da lógica da sobrevivência, é entrar na lógica da escolha. Talvez esse vídeo esteja te ajudando a perceber o quanto você tem se colocado em segundo plano. E essa percepção não é para te culpar, é para te devolver para si mesma. Se você sente que vive se adaptando demais, se silenciando demais, se perdendo demais para manter esses vínculos, esse vídeo é para você. Esse vídeo te ensina que não é para você agradar. Esse vídeo te ensina que sustentar quem você é se libertar daquilo que não cabe em você. Então, dê mais notoriedade à sua jornada. Olhe para você com mais empatia. Continue essa jornada comigo. Nos próximos vídeos, nós vamos aprofundar como esses padrões se formam e como é possível sair deles com consciência e responsabilidade emocional. Até breve!